Olá, estamos aqui hoje com um amigo, um jornalista, militante, um gaúcho que chegou em Brasília na década de 80 e que desde então tem tido uma atuação destacada relacionada à cultura, aonde ele e a família foram morar a partir de 89, que foi Samambaia. Estamos com o Elton Scartazini, que é conselheiro cultural em Samambaia e tudo isso que eu disse. Seja bem-vindo à TV Cidade Livre, Elton. Estão seu amigo Scartazini, mais conhecido como Scartazini. Muito obrigado, Pedro. Agradeço muito pelo convite, porque sempre é bom estar na frente de uma televisão falando com o público, a fim de ouvir esse assunto, arte, cultura, que de fato me é muito caro. Scartazini, você é jornalista. Você se estudou formou no Rio Grande do Sul, Sim, na Unicinos. Em 1985, lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, lá na Grande Porto Alegre. Formei jornalista lá nesse ano. E nesse tempo você já tinha alguma militância cultural ou ela veio depois? Então, eu comecei em 81, justamente, minha militância cultural, quando ingressei na faculdade, lá em São Leopoldo. No mesmo ano, a gente criou lá naquela cidade o Centro Livre de Cultura, o CLIC, que existiu... Isso em 81. 81, que ele existiu até 85, quando a gente mudou para Porto Alegre, com a revista Cobra. Nesse tempo que eu estudei em São Leopoldo, eu trabalhei nesse Centro Livre de Cultura. Nós criamos ele, trabalhava com todas as linguagens artísticas, seja cinema, teatro, literatura, em São Leopoldo. Em São Leopoldo, esse núcleo. E o CLIC então, existe até hoje? Não, ele existe. Lá é uma cidade que sempre se renova, os movimentos, os grupos, as nomenclaturas. Seguramente existe lá um movimento muito forte, que o Nelson Giles, que eu conheço, que esteve recentemente na Secretaria de Cultura, aqui em Brasília, né? Ele é de lá e está lá agora, e eu sei que eles têm um movimento muito forte, em andamento, sempre. O Giles então voltou para o sul? Isso, para São Leopoldo, para essa cidade. Certo. Você conhece o Giles, né? Conheço. O Scartazini, e vocês chegaram em Brasília em que ano? 87 eu cheguei. Eu vim primeiro, depois de formado, depois de ter feito a revista Cobra lá em Porto Alegre, ter feito muito teatro, feito Super 8 e etc. Eu vim para Brasília para fazer um filme, a TV que virou estrela de cinema, foi no final de 87. Foi um dos últimos filmes patrocinados pela Embrafilme. A TV que virou estrela de cinema. É um filme meio metalinguístico, assim, ele fala da linguagem do cinema, fazendo cinema, tendo um roteiro, tendo todo um romance por trás dessa filmagem. Vocês produziram, ele está... Em 87, foi as filmagens, ele foi lançado no Festival de Brasília em 1993. Aí ele ganhou um prêmio assim, de melhor filme local, né? Perfeito. E ele tem rodado muito em festivais, em circuitos paralelos. Ele não é um filme, ele não entrou no circuito comercial. Então, você veio para Brasília para a produção do filme e resolveu ficar? Fiquei porque daí eu vi que ia surgir Samambaia. Eu fui acompanhando. Em abril de 89 eu vi o Correio Brasiliense, assim, uma manchete assim nas cadernos de cidade. Aqui vai ser Samambaia. E mostrava o cerrado e tal. Eu tinha acabado de fazer uma pesquisa sobre a Missão Cruz e tal, para fazer um vídeo sobre o Lago Paranoá e tal. Aí eu me encantei com aquela ideia de surgimento da cidade, de coisa que... Então vocês foram morar em Samambaia? Fui logo, assim, digo, não, eu não vou para o Rio de Janeiro, não volto para Brasília, para Porto Alegre, não, vou para Samambaia. Porque ali eu seria o primeiro jornalista e artista plástico da cidade. E você, de fato, foi o primeiro jornalista e artista plástico? Não tenha dúvida, porque eu cheguei lá já fazendo esse quadro aqui, ó. Esse quadro foi feito, se chama Samambaia 1989, ó. Tá vendo aí? Ele foi feito no dia exato em que o governador Roriz, à época, assinou a lei criando Samambaia. Você foi, então, um dos primeiros moradores de Samambaia? Eu desenhei esse quadro. Olha, porque o povoamento mesmo da região administrativa, da cidade, começou em 84, 85, 86. Começou sendo vendido lotes ali. Depois teve por ali o sistema da X, que é o sistema habitacional de interesse social, com casas e tal. Tipo, Minha Casa Minha Vida hoje. Minha Casa Minha Vida. Isso, aquele era patrocinado pelo BNH, certo? Aí ali, por isso que existe o bairro X, que é da X, né?
que é a primeira ali da cidade. Finalmente, em 89, o Roriz que promulgou, não sei como é que se fala exatamente, o sistema de concessão de usos, que foi a distribuição dos lotes todos, que foi o grande 70% da população. E você chegou lá em 89, no ano, exato. A minha sogra ganhou um lote lá na Samambaia e foi com ela que eu fui para Samambaia e tal, casando com a Ana Paula, minha mulher. Você já chegou desenvolvendo atividades relacionadas à arte e à comunicação. Aqui, ó, no dia 25 de outubro de 1989, eu desenhei esse quadro aqui, chamado Samambaia 1989. E decorrido esses anos todos. Esse foi o projeto O Grande Quadro. Por quê? Porque eu queria simultâneo a história da cidade, registrar ela e apresentar ao mesmo tempo. Criei o projeto O Grande Quadro, que é o quê? Documentar essa história por meio de artes plásticas, textos e fotografias, que era o que eu tinha. E esse projeto está em andamento? Até hoje. Agora em abril estivemos na Grande Quadro. O Grande Quadro. O projeto é O Grande Quadro. E ele apresenta... Ele documenta, processa informações por meio de literatura, texto, fotos e artes plásticas, né? E depois de 2007 em diante, por meio do Conselho de Cultura, a gente envolve todas as linguagens. Porque daí essa coisa foi crescente, né? Envolvendo e... Scartazini, Samambaia, hoje, pode-se dizer que é uma das cidades que tem uma vida cultural das mais ricas do DF. Porque tem um conselho de cultura ativo, tem poetas, tem artistas plásticos, músicos, uma variedade enorme dentro da arte em suas linguagens. E o que provocou isso? Por que Samambaia é um diferencial? Por exemplo, Samambaia está em construção complexo cultural, sim, enquanto outras regiões estão mais antigas do que o DF, lutaram e não conseguiram. Samambaia já está em construção. Por que esse diferencial em Samambaia? Eu considero que por uma série de fatores. Primeiro, eu acho que a localização geográfica da cidade. O planejamento, a planta dela já facilita. O centro urbano, que assentado num platô. A topografia, gente, vocês podem pensar que eu esteja falando besteira, mas não é. A topografia conta muito no assentamento de uma cidade, certo? Na formação de uma comunidade. Na formação de uma cidade, da comunidade, as linhas, as ruas, as quadras, os conjuntos, os lotes, etc. Né? Tudo é planejado, certo? Acho que isso é um fator preponderante, é planejamento. Certo? Vocês têm atividades culturais semanal lá? É isso? A gente tem as reuniões quinzenais do Conselho de Cultura, que já está de número 211, né? Tem os saraus complexos hoje, daqui a pouco, daqui a algumas horas, nós teremos lá na quadra 614, por trás da Escola Classe, da 614, o 72º, são 72 sarau complexo, pela implantação... Como é que funciona esse sarau complexo? Samambaia. Então, ele é uma decisão que a gente tomou em 2009 de não ficar só pedindo o complexo cultural. Vou contar um pouco antes. Em 2007, a gente criou o Conselho de Cultura lá na cidade, provocado pela Secretaria de Cultura, o Antenor Júnior, na época, subsecretário de Cultura, governo Arruda. Ele foi nas cidades e nós provocar o surgimento de conselhos de cultura. Aí me encontraram lá na cidade, fazendo monumentos, fazendo etc. E aí me convidaram e vamos criar um conselho de cultura na cidade. Daí a gente criou esse conselho de cultura num seminário em setembro de 2007, dia 16 de setembro, lá no Colégio CCI. Muito importante, a gente criou o conselho de cultura. E já no criar do Conselho de Cultura, a gente já definiu que a principal luta desse grupo que estava se formando aí seria a implantação do Complexo Cultural Samambaia, capaz de abrigar todo esse fazer de arte, cultura, né? Isso da região. Em 2007. Exatamente. Aí de lá para cá foi crescendo, a gente participou criamos o Conselho de Cultura, mantivemos as reuniões quinzenais regulares, terças-feiras, 19h30,
na administração regional. E os artistas local e de outras cidades do Distrito Federal e a comunidade, eles têm uma ligação, uma participação com o Sarau Então, Complexo e com o Conselho de Cultura? Diretamente, todas as terças-feiras das reuniões, aparece entre 7 e 67 pessoas. Varia o número de pessoas nas reuniões, que é a comunidade quando vem para pedir o Sarau Complexo na nossa quadra, porque eles vão dar energia, eles já vão botar o cachorro quente, eles já vão... E a gente convida os artistas, eles ajudam com o envolvimento e a gente faz acontecer o Sarau Complexo com música, literatura, poesia, teatro, projeção de filme. E vocês recebem algum apoio, algum incentivo material ou financeiro do poder público para o Sarau Complexo? Recentemente um apoio por 12 edições do Sarau, foi no ano de 2014, do Fundo de Apoio à Cultura. Só isso assim, oficialmente. Temos da administração regional sempre as tendas que eles emprestam, né, que a gente monta e desmonta e devolve, né? Temos a aparelhagem de som. A aparelhagem de som é sempre com amigos. É uma das dificuldades que a gente tem, é de conseguir sempre um equipamento de som, porque música, essa coisa precisa ter som, né? Iluminação, um palquinho. Mas aí já tem lá na cidade o Imaginário Cultural, já tem... nós temos um grupo de artistas já mobilizados para essa realização. Tem lá o Demontiers Marques, o Jadiel Teles, que são do Conselho de Cultura. Aí tem os pequenos comerciantes, que eles buscam algumas ajudas, até em reais mesmo, para poder alugar o som, etc. E a nível de autogestão, vocês artistas e a comunidade de Samambaia estão organizados também no sentido de, independente do poder público, desenvolverem suas atividades? Bom, eu acho que nós temos sim uma cancha caminhada nesse sentido. Primeiro, dentro da perspectiva de que a gente não pode ficar dependendo muito do poder público. Por outro lado, a gente também não pode deixar de estar sempre buscando e solicitando e orientando e fomentando e etc. o poder público para que invista nas políticas, em formas de políticas públicas, nas atividades que a gente fomenta, frequenta e briga por elas, certo? Nessa briga que está lá em construção, o Complexo Cultural Samambaia, que é um órgão público, né, um equipamento público comunitário voltado para o fazer artístico e cultural. De 2007 até hoje, teve um período difícil e ruim em Brasília, que de 2007 até 2010, Brasília teve um governador a cada ano, foram 4 governadores em 4 anos. Depois nós tivemos o governador Agnello e agora estamos com o governo Rodrigo Hollenberg. Certo. Apesar de ainda estarmos somente no 7º mês do atual governo, mas dentre esses 4 de 2007 a 2010, Agnello e Rodrigo, você consegue identificar muitas diferenças relacionadas à cultura, ao tratamento dado aos produtores e ativistas da cultura? Bom, o que acontece? A título de cortar gastos do GDF, e toda a população acredita nisso, ele, por exemplo, começou tirando as gerências de cultura das regiões administrativas. Ele, você diz, o atual? O atual governo, já na entrada desse novo governo, certo? Então é um requerer nosso na cidade, e acredito que nas demais cidades do Distrito Federal, que se retorne, assim, pelo menos assim que o Caixa melhorar, né? Caixa do governo, enfim, e a gente está sofrendo essa crise. Então não é muito desse... o tratamento de pessoalidade, de simpatia, de abertura, das reuniões continuarem acontecendo na administração de Samambaia, né? Então, porque o que acontece? O Conselho de Cultura ele é paritário. O governo ele tem direito a metade das cadeiras desse conselho. A outra metade é comunidade. E o governo, ele ocupa metade dessas com cadeiras, seus representantes lá em Samambaia? Por exemplo, tem o Paulo Lima, que é morador de Samambaia, que é da Secretaria de Cultura e que não perde uma reunião. E que vem em nome da Secretaria de Cultura, ou seja, está ali presente. Dentro da administração, os assessores estão sempre lá, um ou outro está sempre participando.
Às vezes vai o chefe de gabinete, às vezes vai a assessor, dependendo inclusive da pauta que a gente está tratando, certo? Então o diálogo ele é sim bem estreito e direto, eu acho que ele é franco, aberto. Sempre foi E ao longo não- de todos esses governos. Porque sim, porque a gente fez por onde que fosse assim também. Porque a gente precisa, porque a gente no processo de implantar um complexo cultural, a gente sabe que ele não se dá numa gestão governamental. E como é que anda a obra? Está em andamento e ela está prevista para ser concluída a primeira etapa agora em final de 2015, né? Porque ano que vem a gente já inaugura a primeira etapa. E é nisso que a gente está se debatendo bastante agora, nesse momento, é sobre a gestão desse equipamento público-cultural. Tivemos na última reunião o Wagner Barja, que é o diretor do Museu Nacional, foi nos apresentar ideias do que é gerir um espaço público cultural, né? E a gente está convidando quem se habilita a vir em nossas reuniões para conversar sobre isso. Scartazini, você como jornalista, qual Pois não. tem sido, ou seja, ao longo, desde quando você chegou em Brasília, você foi logo após a sua formação, você concluiu o curso e veio para Brasília, você tem desenvolvido atividades de que natureza? Artes plásticas e jornalismo. São quadros, são monumentos, são cenários. Trabalhei com teatro também, trabalhei com iluminação na década de 90, né? Várias atividades, eu sou um multimídia. Mas você atua com o teu grupo Hoje. ou você presta serviço? Presto serviços e ambas as coisas. Você tem Por um exemplo, grupo? no Conselho de Cultura, não é um grupo, é um movimento. É um movimento cultural que você bem conhece. Eu atuo, eu meio que secretario esse processo, eu cuido da pasta, dos documentos. Então, isso representa todo um movimento cultural da cidade. Aqui está a primeira etapa, que está em construção. Aqui estão todos os recortes de jornais, a divulgação de cada, por ordem cronológica. Então você cumpre um papel Sou estratégico de secretário organização. do processo, exatamente, secretario esse processo. Isso que eu acho que está numa das bases do diferencial das demais cidades, que você falava o seguinte, que Samambaia é mais criativa, a produção, acho que é uma questão de se organizar, porque em todas as cidades, a gente sabe, tem a mesma quantidade de artistas por metro quadrado, certo? Isso não está... O que diferencia talvez é a forma de você trabalhar esse potencial latente. Vocês recentemente realizaram, eu não me lembro com precisão o nome, mas vocês fizeram um sarau no CONIC. Foi uma atividade muito boa, muito rica, muito participativa. Como é que se deu o processo de organização e a execução da Samambaia vai ao CONIC? Então, olha só, esse é um projeto dentro daquele projeto O Grande Quadro. Foi a 6ª edição do projeto O Grande Quadro. Chamou-se Samambaia vai ao Setor de Diversões Sul, CONIC, comemorar o 55º aniversário de Brasília. Isso aconteceu entre o dia 15 e 30 de abril. Foi uma programação que envolveu aproximadamente uns 400 artistas do Distrito Federal e em torno, né? Eu propus essa ação para o Conselho de Cultura de Samambaia, que aceitou o Domício Chaves, o Paulo Lima, o Marcão Aborígene, o Miguel, a Marília, as quadrilhas juninas. Eles aceitaram essa proposta. A partir desses que fossem aderindo, isso eu propus em dezembro de 2014, para que em abril a gente fizesse isso. Aí foi trabalhando, é um processo de... Até ensaios houveram, certo? Muitas reuniões, pautas, até fazer acontecer. Mas o custo, os recursos? Disso, então, como é que aconteceu? O Colégio CCI fez o folder. Eu ia trazer um exemplar, devia estar com ele aqui na mão, grande, aberto aqui, com toda a programação, certo? E aí esse impresso, daí a gente foi atrás de alguns patrocinadores que dariam coquetel, que dariam... Aí veio a pastelaria Viçosa, veio o supermercado Primor, veio outro lanche e tal, né? Os bares lá do próprio CONIC. Aí o palco, o som e a luz, veio a CUT,
o nosso amigo lá, o presidente, o Rodrigo. Rodrigo, meu amigo, Rodrigo. Brito. Muito obrigado, Rodrigo, por dar aquele palco ali, naquele ambiente, naquele CONIC, onde existem dezenas, centenas de sindicatos, né? E era um evento para trabalhadores, não havia dúvida. Perfeito. Então ele se empolgou com a ideia. Scartazini A faculdade do Cino de Moraes também se foi integrou. quem abraçou, foi a primeira que eu procurei, lá o Marco Antônio Schmidt, a Julie Wetzel, porque houve atividades na galeria, que foi a exposição e o leilão de artes, né? Houve atividades lá na Praça do BRB, que foram os shows todos os dias, ao meio-dia, e à noite, certo? Houve no teatro, lá do Cine de Moraes, houve a apresentação do pessoal do Recanto das Emas, genial a peça, certo? Scartazini, neste momento que o Brasil, nós estamos o mundo vive um momento assim de crise. Nós observamos ainda agressões e ameaças, apesar da reaproximação. Vamos sair de Samambaia e Deve, vamos para o mundo. Certo. Você acredita que a humanidade, apesar de viver cada vez mais a tecnologia, ao mesmo tempo que permite o aumento da produção, ela faz com que ocorra uma concentração, uma monopolização maior do capital na mão de poucas pessoas, enquanto os bens de consumo não duráveis, apenas para manter a lucratividade do capital, tanto das indústrias transnacionais como do especulativo, se fortalece. E a identidade e a vida, ela perde qualidade. Podemos observar, por exemplo, em relação à comunicação, a mesma coisa. A comunicação de massa é cada vez mais asquerosa, mentirosa, tendenciosa, manipuladora, né? Manipuladora. Como é que você vê esse quadro como um artista, como um jornalista, como um militante da cultura? Muito bem, então olha só, ainda bem que eu li O Capital do Marx, né? Mas mesmo assim eu não sei falar muito sobre isso, porque para falar sobre se está melhorando, piorando a concentração de renda, nós teríamos que ter estatísticas nas mãos, assim, tal, que na minha sensação, na minha intuição, eu vejo, por exemplo, que a grande mídia, manipuladora das opiniões, concentradora das opiniões, formadora, assintosa até das opiniões, né? Ela tem um exercício, ela tem um trabalho de capitalista mesmo, até para se manter, para sobreviver, para crescer e prosperar como qualquer empresa, segundo setor, onde que manda é o lucro, certo? Agora está surgindo um fator muito importante na comunicação em si, que é a internet. E isso tem quebrado muito essa lógica da concentração da renda, baseando que renda é também informação, ou então informação gera renda. Mas há estudos, Scartazini, que mostram que mesmo nas assim, internet, a reprodução das notas compartilhadas e os conceitos repassados, em grande parte, é a reprodução do que a grande mídia já está plantando na cabeça. Coloca. Com certeza. Então você, como artista, o que a gente pode fazer para, além do trabalho que você já faz no dia a dia, lá como Tolstói dizia, né? Se eu quero transformar o mundo, eu começo na minha aldeia. Aldeia, exatamente. Dali eu vou partindo para as outras esferas, né? Eu acho que é trabalhar muito. Eu concordo, é muito trabalho. Não temos muitas outras saídas, não, Pedro. É continuar esse trabalho de construção e chegar aos resultados possíveis. É o que vai... isso que te está dado, essa situação de mass media, né? De mídia de massa e tal, é uma realidade, sim, e nós atuamos dentro dela. Vocês têm algum instrumento de comunicação, de mobilização e de formação lá em Samambaia? Temos, claro. Qual é o veículo? Então, primeiro, o blog do Conselho de Cultura. Se você acessar ele, você vai ver o quanto ele está organizado em seus relatórios, em suas matérias, em suas informações e tal. Eu tenho um site, scartazini.com.br.
depois você põe lá nos caracteres, certo? www.scartazine.com.br. Você vai ver reportagens, você vai ver projetos, você vai ver tudo quanto a gente faz lá e como. E a que pé estamos, certo? Scartazine, se alguém estiver interessado em ir lá, conhecer, participar, contribuir, o que é que deve fazer? Nossas reuniões quinzenais, elas são uma plataforma constante. Terça sim, terça não, você mesmo já participou de algumas das nossas reuniões, certo? Então lá, continuam, é um fórum constante, pronto para receber. E tem recebido entre 7 e 57, 67 pessoas nas reuniões. Scartazine, nosso tempo é rápido. Se alguém quiser te localizar, pedir informações, qual o e-mail, telefone? O site www.scartazine.com.br. Fale conosco. Nós conversamos hoje com Elton Scartazine, nosso companheiro, conselheiro de cultura lá de Samambaia, jornalista, produtor cultural, cenógrafo e um grande ativista cultural. A gente agradece a tua vinda aqui à TV, Scartazine. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado a todos mesmo. E continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado, Scartazine. Obrigado a todos. Continue na TV Cidade Livre em defesa de um mundo melhor.